Vamos. Boa noite a todos. É um prazer abrir essa terceira live, esse terceiro webinar do Departamento de Transplante Renal da ABTO. E hoje a gente vai ter nessa sessão dois convidados urologistas, que é um prazer para a gente lidar com um assunto bastante corriqueiro, assim, os desafios do nosso dia a dia. Então, eu queria apresentar para vocês o Dr. Juliano Oferne, que vai falar para a gente da avaliação e preparo pré-operatório. O Juliano, ele é médico urologista formado pela Unifesp, trabalhou como cirurgião de transplante por 10 anos no Hospital do Rim, na equipe de transplante renal, e 7 anos no Hospital Israelita Albert Einstein, também na equipe de transplante, e atualmente é fellow na Western University em Ontário, no Canadá. Em seguida, nós vamos ter uma apresentação do Dr. Sérgio Ximenes, que vai falar sobre os cuidados no transplante e o segmento pós-operatório. O Dr. Sérgio é médico urologista também, formado pela Unifesp. Trabalhamos juntos por alguns anos no Hospital do Rim. Ele é urologista também do programa de transplante lá desde a fundação do Hospital do Rim, em 1998, apesar dessa carinha de jovem, ele está lá desde muito cedo. E também é urologista do programa de transplante do Hospital Israelita Albert Einstein. E como moderador, nós temos o doutor Álvaro, que dispensa apresentações, né? Mas ele é professor titular, livre-docente da Universidade da Unifesp, da disciplina de nefrologia, atual chefe do Departamento de Medicina da EPM e coordenador do programa de transplante renal lá do Einstein. Então, Juliano, a casa é sua. Obrigado, Tainá. Acho que sim. Enquanto o Juliano projeta, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, tanto usando o chat como usando o Q&A. O Q&A seria um pouco melhor, a gente consegue ver melhor, mas fiquem à vontade para usar as duas ferramentas. Queria agradecer a Tainá e ao Dr. Alvo pela chance e oportunidade de estar falando sobre um assunto importante, um assunto que eu gosto bastante. Como a Tainá ressaltou, eu sou urologista, trabalhando com transplante renal por 12 anos e atualmente nos últimos 3 anos com pâncreas também, na Western University aqui no Canadá, e aqui vocês podem ver o Agarrinho, o Einstein, toda a minha formação foi toda na Escola Paulista de Medicina. Em relação a esse tópico, eu não tenho nada para declarar, nenhuma discussão off-label. E eu gostaria de iniciar essa discussão, provavelmente alguns de vocês já sabem, já tem essa informação com vocês, mas isso daqui foi retirado do site do CDC, para ter uma ideia da evolução da doença renal no mundo. Eles estimam que em 2030 vai ter um aumento de 16% no número de pacientes com algum grau de insuficiência renal. E por que isso é importante para esse tópico? Esse paciente, e a gente consegue transplantar de uma forma geral 10% dessa população. E esse paciente vai ficar na lista de espera por um bom tempo, ele vai se tornar anúrico e a gente vai, ao final dessa apresentação, entender o porquê a anúria pode impactar a sobrevida desse enxerto, impactar a qualidade desse paciente pós-transplante, e justificando por que a gente hoje está discutindo esse assunto. Como background, eu gostaria de ressaltar alguns tópicos. Por exemplo, a elegibilidade para o transplante renal deve contemplar a avaliação clínica e cirúrgica para todos os pacientes. E por que isso? A doença urológica pode impactar definitivamente a sobrevida desse enxerto e até mesmo a sobrevida do paciente, mas, contudo, vai modificar a qualidade de vida pós-transplante. Se a gente está transplantando para melhorar esse paciente, que ele tem uma melhor qualidade de vida, não tem por que a gente não tratar e avaliar essas doenças urológicas passíveis de tratamento antes do transplante. É preferível transplantar os pacientes de forma preemptiva, vocês sabem disso, obviamente, para evitar o efeito deletério do longo prazo da diálise, mas também o efeito deletério da bexiga disfuncionalizada e da anúria prolongada. Ao final dessa apresentação, espero que vocês tenham essa ideia em mente.
A doença urológica como causa da insuficiência renal não é uma contraindicação para o transplante, assim como a bexiga disfuncionalizada, mas o urologista ou o cirurgião transplantador deve prover uma adequada drenagem para esses pacientes para que minimize a chance de complicações cirúrgicas pós-transplante. Para ter uma ideia geral, a gente encontra em torno de 25% de anomalias do trato urinário, isso já foi publicado por vários autores, daqueles pacientes que vão esperar pelo transplante. Obviamente, na população pediátrica, esse número é mais elevado do que numa população adulta, que estima-se em torno de 5 a 7% dos pacientes podem ter alguma alteração do trato urinário. Mas se você pensar que você tem 8 mil na lista de espera, 5 a 7% dos pacientes com alguma possível anomalia do trato urinário pode impactar realmente o seu transplante, a qualidade do resultado que você vai ter com esse transplante para esse paciente. E aqui é uma coisa importante, todas as patologias, elas devem ser, de uma forma geral, tratadas, e não tem mais ou menos que um número mágico, mas preferencialmente até 3 meses antecedendo o transplante, principalmente daqueles que vão ser submetidos ao transplante do doador vivo. Tem as suas exceções, e no final a gente vai discutir quais são as exceções. Obviamente, tudo se inicia com uma boa história clínica, um exame físico detalhado, especificando se aquele paciente ele é anúrico, se não é, qual que é o resíduo urinário, se ele tem sintomatologia secundária, uma hiperplasia prostática, ou se ele tem já uma disfunção vesical secundária, por exemplo, uma bexiga neurogênica. Deve incluir o PSA e o exame dígito retal. Aqui, não vou entrar em detalhes se a gente deve iniciar essa investigação com 45 ou 50 anos, cada país tem o seu protocolo. Aqui no Canadá, em geral, é com 50 anos que a gente começa a fazer a realização. E eu acredito que o ultrassom de abdômen, e isso também faz parte de vários guidelines, deve ser uma ferramenta inicial de screening para todos os pacientes que vão ser submetidos ao transplante renal, pelo fato que pode ser utilizado para excluir alguma patologia oncológica, por exemplo, o câncer renais, em paciente em diálise, essa incidência é aumentada, secundária à doença cística adquirida. Então, a gente pode excluir, fazer um screening inicial para esse paciente. E é um exame de fácil acesso em qualquer local, independente de onde você esteja, pode ser solicitado. A urofluxometria com medição de resíduo miccional, com todo as críticas que pode ter relacionado ao resíduo pós-miccional, mas ele pode trazer uma informação que direciona você para fazer uma investigação mais agressiva com aquele paciente, e é uma recomendação da Associação Canadense de Transplante. Eu acredito que é válido para ser utilizado como uma ferramenta inicial de avaliação. E para aqueles que têm disfunção vesical, com certeza a gente deve ser um pouco mais invasivos, e aí a gente vai pedir e discutir sobre os exames que devem ser pedidos para esses pacientes. Novamente, aqueles já com disfunção miccional que você detectou na história clínica, seja ela por anormalidades vesicais, ou, por exemplo, secundária a uma doença neurológica, ou secundária a uma bexiga neurogênica, secundária a meningomielocele, ou refluxo vesicoureteral, ou aqueles com obstrução infravesical, paciente com hiperplasia prostática benigna, eles podem ter um impacto muito grande pós-transplante. E quais são os exames que a gente deve solicitar? A uretrocistografia miccional retrógrada estudo urodinâmico e a uretrocistoscopia. E quais são os pacientes que a gente deve investigar? Então, finalmente, eu abri a discussão falando sobre paciente com anúrico. É um pouco controverso. Você acha na literatura alguns trabalhos que não tem grande impacto, mas a maioria dos trabalhos que eu levantei estudando esse assunto, eles mostram um impacto muito grande da anúria no pós-operatório, mas que, como esse autor Wu publicou no Transplantation em 2008, ou esse Rota publicou em 2017 no International Journal of Urology,
a anúria por si só é um fator independente na análise univariada e multivariada, com aumento de chance de complicação cirúrgica. Para vocês terem uma ideia, aquele paciente com anúrico por mais de 10 anos, 56% vai desenvolver um grau de perda de complacência e diminuição da capacidade vesical. Obviamente, isso impacta no pós-operatório. Esse paciente vai ter uma chance maior de desenvolver a infecção urinária, a fístula urinária, a estenose de ureter e assim vai. Por isso que é importante a gente determinar qual é o paciente que deve ser investigado e como vai ser investigado. Ainda em relação ao paciente com anúria, o que a gente sabe que promove uma alteração anatômica e funcional, estudada por vários autores, mas a gente sabe que ao longo de um ano pós-transplante, essa bexiga vai adquirir a capacidade vesical normal, vai diminuir a pressão intravesical, aqui nesse gráfico no centro, e na lateral você pode ver que a complacência também tem uma alteração da complacência, e alguns pacientes a complacência não chega a melhorar tanto, mas é possível que ele sobreviva com uma qualidade boa, mesmo tendo uma complacência não perfeita. Outros pacientes que devem ser investigados, sem dúvida, aqueles com infecção urinária de repetição, com sintomas urinários miccionais, ou seja, ele para esvaziamento ou armazenamento, ou aqueles pacientes que a doença renal é secundária à alteração urológica congênita ou adquirida. Aqui eu vou só comentar inicialmente, a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo esse trabalho, quando a gente falar sobre aerodinâmica e tratamento, mas esse autor, Riqueto, publicou ano passado no World Journal of Urology, que ele avaliou os pacientes com sintomas de LUTS, moderado e severo, e o benefício que esses pacientes tiveram de ser investigado precocemente o urodinâmico e ser submetido a uma ressecção transuretral. A gente vai discutir um pouquinho mais a fundo esse artigo mais para frente. Definitivamente, aqueles pacientes com persistência de hematúria macroscópica e microscópica, para afastar qualquer patologia oncológica, e a piúria estéril. No Canadá eu nunca vi nenhum caso até agora, mas no Brasil eu tive a oportunidade de tratar vários pacientes com tuberculose urinária e tem uma repercussão muito grande no trato urinário desses pacientes. Falando especificamente agora sobre cada exame e para quem a gente deve solicitar, a uretrocistografia miccional e retrógrada é um exame que tem que fazer parte do arsenal do urologista e do cirurgião transplantador e do clínico que está seguindo esse paciente. Para aqueles pacientes que têm história de infecção urinária de repetição, por exemplo, secundário ao refluxo vésico-ureteral, ou você pode identificar que esse paciente tem divertículo vesical, um divertículo prostático ou um divertículo ureteral, e isso vai mudar a sua conduta e propor um tratamento para esse paciente pré-transplante. Ou aqueles pacientes que já têm uma alteração secundária, a função renal deteriorada secundária a uma doença urológica. Definitivamente aqueles, e o Sérgio é um grande especialista em estenose de uretra, aqueles pacientes que têm estenose, sabidamente têm estenose de uretra ou uma suspeita, porque vai te auxiliar no tratamento desses pacientes, e a gente vai discutir quando tratar, o Sérgio vai falar sobre isso um pouquinho. E por que isso? Porque aqueles pacientes com algum grau de alteração vesical, comparado com a população sem alteração, eles vão ter mais infecções urinárias, de uma forma geral, eles vão ter infecções urinárias que eles precisam ser tratados intra-hospitalar e, por exemplo, secundária sepsis. Isso foi publicado em 2016 por esse autor. Falando especificamente agora do estudo dinâmico, para que paciente que a gente vai solicitar? E isso realmente é um desafio, muitas vezes, para aqueles que não lidam com paciente com disfunção vesical diariamente, mas aqueles com sintomas do trato urinário de armazenamento e esvaziamento, definitivamente são os pacientes que devem ser investigados com um estudo urodinâmico, e aqui, voltando àquele trabalho que eu mencionei, publicado por Rigetto em 2021,
Ele analisou 233 homens com mais de 50 anos, transplantados. Ele achou 71 pacientes que tinham um grau de sintomas urinários. Desses 71, 52 tinha sintomas moderados e severos. Desses 52, 36 dos pacientes foram diagnosticados com obstrução infravesical e foram submetidos à ressecção transuretral da próstata, pós-transplante. E aqui, para vocês terem uma ideia, como que isso impacta não só na qualidade de vida desses pacientes, mas também no transplante, na função renal pós-transplante. O índice prostático de sintomas, que é o IPSS, teve uma melhora importante, não só 3 meses após, mas se manteve até 4 anos depois do transplante, assim como o fluxo urinário, resíduo pós-miccional, a função renal, que vocês podem ver aqui, a média era 258, a forma que eles medem é um pouquinho diferente aqui no Canadá, pós 3 meses caiu para 171, e vocês podem ver que isso se manteve após o transplante. Então, é importante a gente realizar o diagnóstico desses pacientes e tratar. A questão é, a gente deve tratar com uma ressecção prostática todos os pacientes antes do transplante? Não, aí é o que a gente vai discutir um pouquinho sobre o tratamento, e o Sérgio vai discutir em relação ao cuidado desses pacientes pós-transplante. Aqueles pacientes que têm uma bexiga neurogênica, e aqui secundário a meningomielocele, por exemplo, e você vai precisar propor algum tratamento para eles, seja ele um tratamento clínico com cateterismo intermitente e alguma droga ajudando com a hiperatividade difusora, ou aqueles pacientes que você vai precisar fazer uma ampliação vesical para aumentar a capacidade vesical e diminuir e minimizar o impacto sobre enxerto, tendo uma bexiga de baixa complacência, com alta pressão, e certamente esse paciente vai ter um refluxo maior para esse rim, uma chance de desenvolver infecção urinária, e isso não é bom. Para aqueles pacientes com hipocontratilidade vesical, também o estudo dinâmico é um grande exame para ser solicitado. Por exemplo, aqueles pacientes com um diabetes de longa data e já desenvolveu a neuropatia, ele vai determinar se você precisa colocar esse paciente em cateterismo antes do transplante, e aqui a gente discute como vai discutir como deve ser realizado essa abordagem clínica. Para vocês terem uma ideia, a Associação Europeia de Urologia acrescentou estudo dinâmico no guideline para transplante renal, com grau de recomendação B e C. E aqui são os pacientes, uma parte retirada do próprio guideline, dos pacientes que a gente deve investigar. Portanto, a gente deve ser um pouco mais invasivo para esses pacientes, porque vai impactar na qualidade e na sobrevida desse enxerto. Se vocês quiserem utilizar um guideline de como solicitar o urodinâmico, eu recomendo esse artigo, foi publicado em 2019 por Rude. Ele avaliou o papel do urodinâmico pré-transplante em paciente na fila para transplante, e obviamente começa sempre com uma boa história clínica, alguns exames subsidiários inicialmente, por exemplo, exame de urina, o resíduo pós-miccional, um diário vesical. Se aquele paciente não tem absolutamente nada, você não vai solicitar o estudo dinâmico, não tem o porquê, mas se aquele paciente tem um exame de urina normal, mas tem sintomas, aí você vai tentar aprofundar um pouquinho mais na história, e você pode abrir mão dos outros exames, a retrocistografia miccional, a cistoscopia, o urodinâmico, mas para aqueles pacientes com anúria e com sintomas vesicais, você deve ser mais agressivo propondo o urodinâmico, e em algum momento até mesmo a ciclagem vesical, que a gente vai discutir isso no tratamento. E quando solicitar a uretrocistoscopia, e deve ser uma rotina em todos os pré-transplante,
Isso é um pouco questionável. Aqui no Canadá, a gente faz de uma forma mais frequente essa cistoscopia, mas aqueles pacientes que têm a hematuria macroscópica ou microscópica persistente, história prolongada de tabagismo, nefropatia por analgésico, exposição à ciclofosfamida, aminas aromáticas, nefropatia por poliomavírus, o uso dessa Chinese herb, é um chá que ironicamente é usado para ajudar no tratamento de doença renal, mas o que a gente sabe é que esses pacientes que foram transplantados e têm história de uso desse chá, eles têm uma chance de 46% de desenvolverem tumores de bexiga. Normalmente eles são multifocais, bem agressivos, então esse paciente, se a gente identificar que eles usam, e hoje com a migração, a gente tem muitos chineses até orientais, ocidentais, usando essas ervas, a gente precisa ser mais agressivo e fazer citoscopia de controle, não só antes, mas também pós-transplante, ou aqueles casos com inflamação crônica. E por que isso é importante? Porque o que a gente sabe, o câncer de bexiga, ele tem uma incidência muito grande, aumentada em relação à população geral, de em torno de 3 a 4 folds. A gente está transplantando mais, os pacientes estão sobrevivendo mais, muitas vezes a gente retransplanta esses pacientes que estão por longo tempo em imunossupressão, e a gente está transplantando mais idosos também. Então, o número de câncer de bexiga vai aumentar, e isso precisa ser encaixado dentro do nosso guideline, fazer essa cistoscopia de controle mais rotineiramente. Definitivamente é uma coisa importante quando o paciente já tem uma patologia urinária, para afastar um tumor, por exemplo, de bexiga, ou o paciente tem uma hematuria secundária, uma hiperplasia prostática, você já pode planejar que esse paciente pós-transplante, ele vai precisar de uma ressecção prostática. Em relação ao tratamento, o que a gente pode fazer? A ciclagem vesical, por um tempo se falou muito, e aí se discutia se seria via uretral ou com uma sonda suprapúbica. É definitivamente uma coisa que pode ser utilizada no arsenal de tratamento para esses pacientes com uma bexiga de pequena capacidade, não neurogênica, antes do transplante, e aqui eu falo uma opinião pessoal, eu acho que é válido para aqueles pacientes que vão ser submetidos ao transplante em doador vivo, tem uma bexiga de pequena capacidade, está anúrico por 5, 6 anos, você pode começar a fazer essa distensão com 3 meses antes do transplante. E por que isso? Porque você vai fazer um reimplante ureteral com uma tranquilidade maior, porque o que a gente sabe, a chance de complicação pós-cirúrgica, independente do reimplante que você vai fazer, se você vai fazer um reimplante direto na bexiga, você vai fazer no ureter, trabalhos já mostraram que o índice de complicação é a mesma para esses pacientes com uma bexiga de pequena capacidade. Então, é importante, eu acho que pode ser usado. Mas é questionável porque o que a gente sabe é que, inclusive, o Dr. João Neves publicou a tese dele estudando bexiga disfuncionalizada, estudou nos pacientes do Hospital do Rim, e ele comprovou que esses pacientes vão desenvolver uma bexiga de boa capacidade depois de um certo tempo, vão retornar ao normal, e a gente sabe que isso pode levar até um ano pós-transplante. E o manejo cirúrgico para esses pacientes? Obviamente, aqueles do sexo masculino com história de HPV, eles devem ser realizados, e aqui ressalto, devem ser tratados, aqui ressalto que não são todos os pacientes, para aqueles que vão ser submetidos ao doador vivo, obviamente vai ser melhor, porque esse paciente vai diminuir o risco dele desenvolver uma retenção urinária pós-transplante, mas aqueles que vão ficar na fila para um doador falecido, eles podem desenvolver síndrome da uretra seca, se você faz uma ressecção endoscópica, eles podem desenvolver uma estenose de colo vesical, uma estenose de loja prostática, isso definitivamente vai causar tem um impacto gigantesco na vida desse paciente, porque é extremamente difícil tratar quando esse paciente desenvolve a estenose do colo vesical. E por que fazer o manejo cirúrgico pré-transplante? Porque você vai mitigar risco. A gente já sabe que aquele paciente com bexiga
de pequena capacidade ou bexiga neurogênica que não foi tratado, ele vai ter uma chance de complicação cirúrgica pós-transplante mais elevada do que numa forma geral da população. E aí você também pode introduzir o tratamento clínico e cirúrgico pré-transplante. E aqui uma coisa importante, se você indicar o cateterismo intermitente, o que a gente fazia é, pelo menos, encaminhar para uma enfermeira especializada em disfunção miccional. Ela treinava esses pacientes. E por que isso? Porque esse paciente pode decidir que ele não quer fazer cateterismo. Ele não se adapta, ou até mesmo o paciente não tenha condições socioeconômicas de adquirir o material, o governo não está funcionando, não está fornecendo. Isso é importante. E se você resolve ampliar esse paciente, ele vai transplantar, ele não vai fazer cateterismo, ele vai ter infecção a cada 3 meses, ele vai ficar internado no hospital, ele vai perder esse enxerto com 2 anos, e aí você vai ter que retransplantar esse paciente com um alto PRA, e aí complica muito a situação. Então, a avaliação social desse paciente, o treinamento do cateterismo deve, com certeza, ser realizado antes do transplante e ter essa avaliação conjunta, a equipe multidisciplinar, e aí com a discussão com a nefrologia, a parte cirúrgica, olha, esse paciente pode ser candidato ao transplante, mas ele não pode ter uma micção normal, então a gente propõe fazer uma derivação incontinente com um pouch, ou até mesmo um implante de ureter na pele, e isso vai ser discutido com o paciente, olha, você vai ter que usar a bolsinha, e alguns pacientes não querem, e eles decidem por não ter o transplante renal e ficar em diálise. É uma coisa possível. E quando você precisa fazer a reconstrução urinária, é recomendável que se realize antes do transplante, para ter uma melhor sobrevida do enxerto. Como eu disse, se você transplanta esse paciente com uma bexiga doente e ele vai ter infecção, até ele se estabilizar e a gente conseguir operar esse paciente e fazer uma ampliação, pode se passar 3 meses, 6 meses, e foi publicado por Pereira no Current Urology Reports em 2014, mas para alguns casos a gente consegue fazer pós-transplante, principalmente aqueles que estavam em tratamento clínico, e aí, por alguma razão, essa bexiga deteriorou, e não está respondendo mais e vai precisar de uma ampliação vesical. Para aqueles que, por exemplo, a gente perdeu a oportunidade de fazer uma avaliação mais ativa e perdeu a oportunidade de tratar esse paciente antes do transplante, pode ser realizado depois? Pode. Com baixo risco para o enxerto, mas o que a gente sabe é que esse paciente tem uma chance maior de desenvolver estenose de ureter, porque a gente vai ter que dissecar o ureter já transplantado, e aí você tem um impacto na irrigação desse ureter, e esse paciente tem uma chance de ficar com uma nefrostomia definitiva, por exemplo, porque é intratável o ureter. É possível, mas o que a gente aconselha é que se realize pelo menos 3 meses antes a ampliação vesical ou tratamento da bexiga, qualquer que seja a técnica que você utilize. E qual que é o prognóstico? O que a gente sabe é que tem chances de complicações neurológicas pós-transplante? Tem, mas a bexiga vai ser normalizada de uma forma geral quando não é uma bexiga neurogênica, uma bexiga só de baixa capacidade. E aqueles pacientes, eles têm, isso foi publicado por Salma em 2018, aqueles pacientes vão ter infecção urinária, e vão ter sepsis, eles vão ter uma chance maior de ter estenose, vão ter uma chance maior de ser submetido à nefrostomia. Mas, quando a gente avalia a sobrevida de 1, 3 e 5 anos, o mesmo autor publicou, em 5 anos, por exemplo, aqueles com disfunção vesical, vai ter uma chance de uma sobrevida de 82% de uma forma geral do enxerto, comparado com o controle, 87%, mas essa curva muda depois de 10 anos. De uma forma geral, tanto a sobrevida do enxerto quanto a sobrevida do paciente vai deteriorar depois de 10 anos e, por exemplo, do enxerto vai ser de 63% daqueles que tiveram alguma disfunção vesical em relação a 83% com o paciente controle. Aqui o que eu recomendo, para resumir tudo que eu falei até agora, foi publicado em 2015, é um organograma de como se
se portar com esses pacientes com disfunção vesical, divide, obviamente, inicia com uma investigação clínica inicial, mas aí você divide naqueles que têm diurese mais de 300 ml, menos de 300 ml, o óleo é considerado óleo anúrico ou anúrico, e aí você vai determinar qual exame que você vai solicitar, todos aqueles que eu citei até agora, e determinar o tratamento. Pode ser que seja antes do transplante, pode ser que seja pós-transplante. Alguns casos, como a hiperplasia prostática benigna ou estenose de uretra, é melhor que seja realizado pós-transplante. A exceção é se esse paciente vai ser submetido ao transplante em doador falecido. Com isso, eu vou encerrar a minha palestra aqui com duas mensagens extremamente importantes. É extremamente importante ter uma boa avaliação urológica pré-transplante, seja que realizada pelo urologista ou pelo cirurgião transplantador. Na América do Norte tem muito cirurgião transplantador, mas o que a gente sabe é que a doença urológica pode e vai impactar a sobrevida, não só do enxerto, mas a sobrevida do receptor. E mais do que isso, a gente transplanta para que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor. A gente não quer retransplantar esse paciente porque em 2 anos, porque ele perdeu um enxerto secundário, uma bexiga de baixa complacência. Queria agradecer novamente o convite da Tainá, do Dr. Álvaro e do Sérgio, e parabenizar a BTO pelo excelente trabalho que sempre realizou e tem realizado no Brasil. Excelente, Juliano. Obrigada. Agora que a gente já viu um pouco sobre pré-transplante, o Sérgio vai falar para a gente sobre os cuidados no pós-operatório. Boa noite a todos. Bom, a ideia é, eu vou ser um pouco mais breve que o Juliano, vou falar mais aspectos cirúrgicos, né, práticos, tanto no momento do implante, como no segmento desses pacientes, né? Então, o Juliano abordou muito bem todo aquele preparo, toda aquela situação em que você tem que deixar o paciente pronto para o transplante, e eu vou falar algumas situações do implante e, às vezes, situações onde você se dá de cara com o paciente que sem o devido preparo, e você tem um rim para colocar num paciente que não está devidamente preparado, e você tem que pôr para não perder a oportunidade. Então, agradecer a Tainá e o professor Álvaro por esse convite. Então, basicamente, eu vou falar então desses pacientes com alteração, eu também não tenho nenhum conflito de interesse. Então, falar nesses pacientes com alteração do trato urinário, né? O Juliano abordou mais o trato urinário como um todo, desde os pacientes com bexiga desfuncionalizada, pacientes com longo tempo anúrico. Eu vou falar mais dos pacientes com doenças mesmo do trato urinário. Lembrar, então, das doenças congênitas, né? Ou as doenças da mielomeningocele, ou as doenças o CACUT, né? Que é as doenças congênitas adquiridas do rim e do trato urinário. Lembrar da TB, a gente tem muito caso de TB que deteriora muito o trato urinário baixo dos pacientes, e isso é um dado importante, principalmente no nosso meio. Pacientes, então, com estenose de uretra, como o Juliano abordou, a gente mexe bastante com isso, e esses pacientes, muitas vezes, às vezes não é causa da perda da função renal, mas esses pacientes, você se depara com esse tipo de doença na hora do implante ou um pouco antes no preparo desse paciente, você tem que resolver o problema dele. E pacientes com doenças urológicas obstrutivas, né, os pacientes com hiperplasia prostática, etc. Então, na hora do implante, você tem que avaliar bem a condição da fossa ilíaca, né, saber que tipo de cirurgia o paciente foi submetido, e que tipo de manipulação. Então, muitas vezes, pacientes com CACUT, principalmente, ou com refluxo, então, muitos deles foram abordados ali por vários reimplantes, desde a infância, e quando você vai abordar a fossa está muito manipulada, então você tem muita dificuldade, então tem que estar preparado para esse tipo de paciente, né? Saber que tipo de abordagem foi feito também na bexiga. Às vezes o paciente tem uma válvula de uretra posterior, por exemplo, já fizeram vesicostomia e outros tipos de derivação urinária, até a ureterostomia cutânea bilateral na infância. Então, é bom estar preparado para esse tipo de abordagem na hora que você vai implantar o rim, né? Saber como é que foi, se ele foi submetido à ampliação, que técnica foi utilizada na ampliação, se foi realizada, às vezes, em outro serviço ou na infância, se a abordagem foi intra ou extraperitoneal, que isso também vai direcionar a sua abordagem cirúrgica, né? Então, às vezes, você dá de cara com um paciente como esse, né? O paciente está pronto para o transplante, e você vai sondar lá na hora
do transplante e, pumba, tem uma estenose de uretra. O que fazer? Obviamente, você está com o rim na mão, você tem que colocar de qualquer jeito. Então, o que a gente faz é, ou você tenta fazer aí um acesso, uma dilatação, alguma coisa assim, provisória para poder fazer o transplante, para depois resolver, ou coloca uma cistostomia, faz o transplante, deixa a cistostomia e depois que o rim estabilizar e o paciente estabilizar, você está autorizado a abordar a uretra de acordo com a doença das diversas técnicas que tem para tratamento de estenose de uretra. Nos pacientes mais graves, nesses pacientes com doenças neurológicas, principalmente a mielomeningocele, onde você tem uma bexiga dessa capacidade aqui, você vê uma bexiga totalmente estrabeculada, bem encarcerada, com baixa complacência, esse paciente perdeu o rim pela condição da via urinária. Então, se você transplantar esse paciente com essa mesma via urinária, provavelmente ele vai perder o seu transplante também. Então, isso, como o Juliano falou, tem que ser resolvido antes, de preferência 2, 3 meses antes, e aqui no Brasil, não sei como é que é no Canadá, mas aqui no Brasil a gente consegue priorizar esse paciente. Mesmo para doença doador falecido, a gente amplia, prepara o paciente e consegue pedir priorização. Normalmente a priorização é autorizada, porque você pode perder essa ampliação, e aí você transplanta esse paciente com doador falecido com uma certa rapidez, né? A preferência nossa para ampliação vesical é ilho, né? Você pode ampliar com sigmoide, pode ampliar com estômago. A nossa ampliação a nossa preferência é ilho, fazer uma iliocistoplastia, pela facilidade de manipulação da alça, que a gente tem bem familiarizado. Você pode ampliar o paciente e deixar a via de saída como a uretra, então ele pode cateterizar pela uretra ou fazer manobras de esvaziamento pela uretra, mas também você pode fazer esses reservatórios continentes cateterizáveis, quer dizer, você jogar para o abdômen ou através de um Mitrofanoff ou um monte, onde o paciente esvazia a bexiga por essa via alta. Tá? E em alguns casos, principalmente doenças oncológicas, o conduto ideal, o mais conhecido é o Blicker, onde você tem só um segmento de alça conectado à pele e você pode, então, anastomosar o seu ureter nesse continente. Então, essa é a ampliação mais clássica, é a ampliação que a gente usa, né? Então, você está vendo esse é o segmento vesical, né? Aqui estão os ureteres, e aqui você faz, então, o seu segmento ideal para ampliar a bexiga, confeccionando, então, uma placa de intestino para ampliar. Então, aqui você está vendo direitinho, você pega um segmento de ilho terminal, então aqui está o segmento do ilho terminal, e aqui está a bexiga. Você vê que é uma bexiga de parede bem espessada, né? bem espessa, aqui, bem de baixíssima complacência, né? Se você olhar aqui com cuidado, você vai ver o colo vesical, e aí, então, você confecciona essa alça de uma maneira, uma placa, né? E você, então, faz a anastomose dessa placa na bexiga, e aí você está com a ampliação vesical, e você vê que esse mesmo paciente ganhou uma boa capacidade vesical. Então, esse paciente está autorizado a ser transplantado já, depois de passar aquele período de 2, 3 meses, com a estabilização desse reservatório, e aí você vai para o transplante, né? Primeiro, lembrar que esse ureter, às vezes a gente usa, às vezes, o ureter primitivo em algumas situações, mas nesse tipo de paciente ele está indisponível, quer dizer, esse ureter ele é um ureter refluxivo, dilatado, obstrutivo, esse ureter não dá para você utilizar no transplante, então você tem que descartar, não pensar nisso, e partir para o implante do ureter do rim transplantado na bexiga ou na porção intestinal, né? Tem diferença? Assim, depende do momento da cirurgia. É muito mais fácil implantar na porção intestinal, está ali na tua cara, e a bexiga, às vezes, está aquela bexiga espessa, muito musculosa e encarcerada, que é difícil você encontrar esse segmento. Então, a preferência nossa é pela porção intestinal, mas você pode implantar na bexiga. E essa é uma situação inusitada, quer dizer, quando você não tem aonde colocar o ureter. Então, às vezes, o paciente foi preparado, tinha lá uma história antiga de tuberculose ou qualquer outra patologia urinária, e se passou o tempo, ele foi avaliado lá no ambulatório de pré-transplante e demorou para chamar o paciente. Quando ele chega, aquele trato urinário que estava mais ou menos quando você avaliou, estava totalmente destruído quando você chamou o paciente para o transplante. Então, você não tem bexiga, a bexiga está totalmente encarcerada, e naquele momento você não tem nada mais a fazer do que pegar o ureter e jogar na pele. Então, você faz um ureter cutâneo, então você implanta o rim, joga o ureter na pele e, no segundo tempo, você planeja um tratamento definitivo para esse paciente, né? Existem alguns centros que fazem, às vezes, a ampliação no momento do transplante. Você amplia
e faz o transplante. Eu acho temerário, né? Principalmente no nosso meio, então não recomendo. Mas se você tiver experiência, pode fazer, mas você fazendo o uretério cutâneo e no segundo tempo ampliando, você tem sucesso muito bom, né? Então, aquilo que eu falei, então, você implantar tanto na porção intestinal da sua ampliação como na porção vesical, os resultados são semelhantes. Esse é um estudo bem recente falando isso. Então, essa opção, você tem as duas opções, e isso você vai decidir no momento do transplante de acordo com a sua dissecção e o que se apresenta ali para você fazer a cirurgia, né? Então, esse é um caso cedido pelo Dr. Bruno, que está lá no Canadá também, né, Juliana? Ele cedeu esses slides, ele tem bastante experiência em ampliação, então aqui nós estamos colocando o ureter, né, que está bem aqui, numa alça, no segmento ideal da sua ampliação, né? Então, você faz uma anastomose normal, término terminal na alça, sempre tomando cuidado para deixar a mucosa bem preparadinha, como está aqui, porque é na mucosa mucosa com mucosa que você vai ter um bom resultado. Então, você está autorizado a fazer esse tipo de anastomose. Pode aumentar um pouco a chance de refluxo? Pode, mas lembrar que esse é um sistema de baixa pressão, né? A bexiga é uma bexiga ampliada, provavelmente você não vai ter grandes problemas de refluxo, né? Então, aquilo que o Juliano falou, então, de ter o acompanhamento com a enfermagem, né? Porque a gente desenvolveu o sistema de baixa pressão, mas o paciente tem que esvaziar, né? Senão ele vira um sistema de alta pressão. E como é que ele esvazia? Então, esvazia ou por cateterismo intermitente limpo, ou por manobra de esvaziamento vesical, que tem várias manobras para isso, mas o paciente tem que estar treinado, né? O paciente e principalmente a família que está cuidando desse paciente, principalmente se for um paciente pediátrico. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de orientação, porque às vezes o paciente volta a perder o rim porque não conseguiu esvaziar e dar destino à sua urina, né? E pielonefrite, assim, isso não tem dúvida, aumenta, né? Esse é um trabalho bem recente aí desse ano, 2022, no grupo francês, mostrando que realmente a incidência de infecção pielonefrite nesses pacientes é bem maior, bem significativo, só que não repercute na sobrevida do enxerto, né? Por quê? Porque são pacientes bem monitorizados. Então, o paciente tem infecção, mas você está em cima dele, você está vendo que ele está tendo infecção e está tratando ele rapidamente, não está deixando a infecção deteriorar o enxerto até que seja feito o diagnóstico. Então, são pacientes bem acompanhados. Então, apesar de aumentar a chance de infecção, isso não reflete na perda do enxerto, tá? Então, falando de ampliação, quais são as principais complicações, né? Vocês aqui é um trabalho de 2019, um trabalho alemão, mostrando então que você tem alterações, pode ter complicações no intestino, quando você tirou o segmento intestinal ali para fazer a sua ampliação, você pode ter complicação lá na sua cavidade abdominal, formação de pedra, perfuração de bexiga também, tudo isso uma incidência razoavelmente baixa, mas o que você tem em quase todos os pacientes é muco, né? Então, muco, esses pacientes secretam muco para sempre, não vai parar nunca, né? Essas bexigas ampliadas secretam, o paciente tem que saber lidar com isso, lavar continuamente. Existem algumas medicações, como o Fluemicil, que pode ser utilizado. Esses pacientes podem ter acidose metabólica pelas trocas pela alça intestinal, e tem aquela famosa história de câncer em bolsa ampliada, né? Essa é uma meta-análise em pacientes não transplantados, né, recente de 2016, mostrando a incidência de 0 até 5,5% dos pacientes com esse tipo de ampliação. A grande maioria é adenocarcinoma, tá? Metade deles acontece na junção da alça com a via urinária, mas isso aqui é um dado razoavelmente bom para os nossos pacientes, quer dizer, 90% dos cânceres desse tipo de doença, não são muitos, né, são poucos, mas 90% deles são diagnosticados após 10 anos, quer dizer, é bastante tempo, né, para um paciente transplantado. Você pode ter latência média de até 19 anos, quer dizer, então muitas vezes o paciente já não está aqui, ou o rim já não funciona depois desse período, quando possivelmente pode aparecer um tumor, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer, tem que ficar atento, então monitorar com imagem e com outros exames, mas saber que não é uma coisa tão frequente como se fala. Então, como conclusão, a gente sabe que
É bem seguro fazer esse tipo de preparo para esses pacientes, mas é importante preparar, porque muito dessas doenças causaram a perda renal, então você tem que melhorar a drenagem de urina para não recidivar a insuficiência renal. Tá? Esses pacientes têm resultados bem semelhantes com pacientes com trato urinário normal. A taxa de infecção é maior, mas não repercute com a sobrevida do enxerto, e você tem que monitorizar mais de perto. Então, esses pacientes têm que ser muito bem vigiados e intervir quando você vê que a coisa é importante. Então, basicamente é isso. Muito obrigado novamente pelo convite e estamos aí abertos a discussões. O que eu falo? Agora eu preciso sair, né? Como é que eu saio daqui? Acho que no botãozinho verde aqui embaixo deve ter desse compartilhar. New share? Não, resume... não, acho que não, né? Stop share. Tá. Obrigada, Sérgio. Agora o doutor Álvaro. Muito obrigado, Juliano, Sérgio, né? Acho que esse é um assunto muito importante. Muitos desses pacientes acabam ficando meio que esquecidos na lista de transplante, ou muitas vezes nem são listados pela dificuldade de lidar com isso. Então, acho que é um tema bem importante. Eu convido todos que quiserem qualquer dúvida, mandar por aqui no Q&A, né? Então, vou começar aqui nós temos 3 questões. Em pacientes com anúria há mais de 1 ano, sem história de doença do trato urinário, com bexiga já bem reduzida, o uso da urodinâmica ou da uretrocisto miccional não é de difícil interpretação? Vou passar essa aqui para o Juliano. Eu pego essa aqui, Sérgio. Com certeza, o André fez essa questão e é difícil você interpretar, com certeza, mas se você trabalha com disfunção miccional, você consegue entender, por exemplo, um urodinâmico ele tem uma baixa capacidade, mas a complacência não é tão ruim, e esse paciente, por exemplo, na uretrocistografia miccional, ele tem um refluxo secundário à alta pressão, não é uma doença de base, você consegue identificar que você não precisa ser mais agressivo ou até mesmo propor uma ampliação vesical para um paciente que não tem. Eu acabei já realizando a ampliação vesical para alguns pacientes que a bexiga não respondeu, tentei fazer a ciclagem vesical, a bexiga não respondeu e esse paciente já era um segundo transplante. Então, esses exames podem ser a base de como que você vai lidar com esse paciente. Se você vai optar por ser mais agressivo, ou você vai tentar por uma ciclagem vesical, ou você vai liberar ele para o transplante e vai observar mais rotineiramente esse paciente pós-transplante. Uma coisa que eu notei a diferença muito grande aqui é quase a gente não transplanta paciente com bexiga neurogênica, porque eles não têm um volume muito grande. Teve épocas no Hospital do Rim que eu acabei fazendo 5 ampliações vesicais no ano, porque tinha um monte de paciente com bexiga neurogênica. Então é difícil, mas se você acaba trabalhando com isso, você tem uma facilidade maior de interpretar esses exames. Por isso que eu disse, a avaliação combinada clínica e cirúrgica para esses pacientes é a melhor forma de prover um cuidado maior para eles, né? Mas, com certeza, é difícil interpretar, não é fácil, não. Doutor Álvaro, só pegando o gancho aqui da pergunta do André, nesse caso igualzinho aqui, o paciente fez a avaliação, não é um paciente urológico, ele é anúrico, você fez e não tem nada. Em quanto tempo eu preciso repetir essa mesma avaliação urológica? Quanto vale? Em quanto tempo? Essa é uma excelente pergunta, né? Por uma grande razão. Por exemplo, a gente transplanta aqui muito pré-emptivo, até mesmo com doador falecido, porque com um grupo sanguíneo A, 3 meses a gente está transplantando esse paciente na fila para doador falecido, entendeu? Diferente da realidade brasileira, que você vai ter um paciente com 5, 10 anos na fila, né? E como eu disse, depois de 10 anos, 56% vai ter alteração com certeza da bexiga. Essa bexiga não vai ser normal mais, né? Vai ter alguma alteração. Então, o que eu aconselho, se você não transplantou esse paciente em 5 anos, você reavaliar esse paciente, porque é um momento
crucial, porque se você pega o paciente inicial, você fez uma investigação, ele tem algum grau de problema urológico, você demorou 5 anos, isso com certeza vai impactar o seu resultado final. Então, entre a avaliação inicial e máximo 5 anos, vale a pena reestudar esses pacientes. Eu sei que o custo é muito grande, né? E você solicitar o exame, muitas vezes, o paciente vai voltar daqui 3 anos sem o exame realizado, né? Então, obviamente, a gente trabalha com o que a gente tem. Só uma pergunta mais prática, para nefrologista, tá? Explica para nefrologista. O que é a ciclagem? Como que é isso? Como é que se procede isso? É a Normalmente, distensão vesical, não é isso? decisão vesical, tá? Mas faz o quê? Se ele não tem uma doença neurogênica da bexiga, o que você espera? Que você fazendo, faz o papel do que esse paciente, transplantar esse paciente, ele vai começar a urinar novamente, né? Aí você tirou a sonda, esse paciente vai no banheiro a cada 10 minutos, normalmente. Então, você tenta minimizar, fazer que ele adquire novamente essa ciclagem. Ele vai relaxar a bexiga quando está enchendo e contrair a bexiga. Inicialmente você começa com 50 ml, porque é o que cabe na bexiga, e aí você vai aumentando diariamente 10 ml, por isso que eu falei o prazo de 3 meses, porque esse paciente tem dor na hora que você Então, na verdade, é soro com sonda fechada e vai deixa por abrindo por uma hora lá, o paciente está aguentando os sintomas, aí você vai lá, ok, vai lá e urina. Funciona muito bem para esse paciente vai ter doador vivo, funciona muito bem. Eu fiz várias vezes lá no Hospital do Rim, os pacientes responderam bem, e isso o exame esturodinâmico mostra para a gente um pouquinho. Então, você pega aquele paciente, tem uma bexiga de 50 ml, não cabe mais nada, mas a pressão não é super alta e a complacência não é ruim, então você sabe que é secundário à anúria prolongada, entendeu? Isso lá no Rim há muito tempo, quando a fila ainda era cronológica, não era por HLA, o Mário fez um trabalho bem legal, que ele fazia uma cistostomia nos pacientes dos primeiros da fila, que estavam chegando na vez de ser chamado, e pacientes que sem problema urológico, só paciente com bexiga sem função, e viu que 3 semanas depois, fazia uma cistostomia e o paciente ia para casa, ele enchia a bexiga, fechava e fazia xixi, enchia a bexiga e assim por diante. E 3 semanas o volume recuperava, né? A gente até mostrou na UA, isso aí no ano 2000 e pouquinho lá, mostramos na UA que foi bem comentado. Depois que a fila mudou, que não tinha mais como saber se o cara ia ser chamado ou não, aí não dava para fazer mais. Perfeito. Ok, obrigado. A próxima pergunta, Sérgio. O paciente com indicação de nefrectomia do rim nativo, fazer pré-transplante ou no mesmo tempo do transplante? Aí depende da indicação, né? Se for por infecção, por exemplo, uma pionefrose, alguma coisa, eu vou fazer antes, né? Você tirar antes e se preparar. Se for um rim policístico também, é melhor fazer antes, né? Mas se você for pego de surpresa, você tem um rim policístico lá de 24 centímetros ocupando a fossa, e você tem um rim na mão, você tem que fazer na hora, né? Aumenta um pouquinho o risco, mas faz na hora. Mas tem que ser bem estudado para saber qual é a indicação. A próxima aqui, perguntando sobre o risco de adenocarcinoma se é em pacientes não transplantados. Entendo que é sobre ampliação. Os estudos, quase todos são em pacientes não transplantados. Tem muito pouco estudo em pacientes transplantados relacionado a câncer, né? Dessas implicações. Então, os estudos, eu até dei uma pesquisada aí, não achei nenhum trabalho falando de câncer em transplantado desse tipo de bexiga. Então, os dados que eu tenho é de não transplantado, mas eu acredito que o risco seja o mesmo, né? Que a exposição é a mesma, o risco seja comparável. Só fazendo um adendo, Sérgio, na verdade, como eu comentei um pouquinho sobre o desenvolvimento de tumor de bexiga em paciente transplantado, ele é aumentado de uma forma geral em relação à população geral, por muito defeito imunossupressor. E aqui tem 2 fatores, não só a imunossupressão que vai mexer com a defesa do paciente, mas especificamente também o metabolismo das drogas. O microfenolato é um deles que pode impactar e aumentar a chance de ter o desenvolvimento de câncer de bexiga pelo metabolismo do microfenolato. Mas o que eu acho para esses pacientes que são ampliados, mais seguramente, em vez de fazer uma cistoscopia depois de 10 anos, que é o que a recomendação para paciente não transplantado,
depois de 5 anos, pelo menos você fazer uma citoscopia de controle anual, porque esse paciente, pelo fato deles estão em imunossupressão por algum tempo já, né, vai aumentar a chance deles terem algum tumor, como a gente já sabe, tumor de pele ou PTLD. E os outros também, né? Tumor de rim, tumor de bexiga, e está aumentando bastante. Aqui a gente acaba tratando bastante paciente com tumor de bexiga, pela própria idade que a gente transplanta, paciente com 70, 70 e tantos anos. Então, eu acho que é uma boa prática encaminhar esses pacientes ampliados para o urologista para realizar uma cistoscopia de controle depois de 5 anos. Vocês enxergam o anúrico de longa data, homem e mulher, da mesma forma? Eles têm a bexiga doente do mesmo jeito? Ou o homem é pior um pouco? A impressão que tem é que o homem é pior, né? Dificilmente você tem problema com bexiga de mulher, mesmo por bexiga de longa data. Essa é uma observação prática, né? Não sei se tem algum levantamento disso, mas isso é uma coisa que a gente percebe. Dificilmente a mulher tem problema mesmo anúrico. Todos os urológicos complicados que vêm na nossa cabeça assim são quase todos homens, né? E a impressão que me dá também é que parece mais difícil. É claro que um paciente com TB urinário, isso é meio óbvio, assim, né? Mas essas chateações de intraoperatório dá muito mais trabalho quando o problema é na uretra do que na bexiga. Né? A uretra dá sempre uma dor de cabeça enorme depois. Né? Muito. E tem mais uma questão aqui, são 3 questões que estão aqui nas perguntas. Do Marcelo Bianco. Boa noite. Quando o paciente tem refluxo unilateral, grau 3, para o rim primitivo, você trata antes do transplante ou durante, ou mesmo aguarda? Obrigado, parabéns para o Juliano e Sérgio. Eu pessoalmente, tem que ser avaliado se esse paciente tem história de infecção urinária de repetição, né? Você pode seguir esse paciente pós-transplante e aí realizar a nefroureterectomia desse paciente, porque não tem sentido você fazer um tratamento com defluxo, é uma medicação que vai colabar a entrada do ureter na bexiga, né? Porque é um defeito do túnel anti-refluxo, mas eu pessoalmente acho que depende da história então, e pode ser feito depois. Mas cortou um pouco, viu, Juliana, a sua fala? Não sei se foi aqui só. O que você perdeu aí, Sérgio? Acho que é minha mesmo. Não, pode falar. Não, achei que não, foi aqui foi, eu ouvi tudo. Acho que foi eu que caiu a minha, então. Então, continua, tudo bem. Você tem algum comentário a respeito, Sérgio? Não. Pode tocar. Achei que tinha cortado você. Deixa eu melhorar a minha internet aqui. Não, eu pessoalmente eu acho que dá para esperar esse paciente, a não ser que ele tenha múltiplas infecções urinárias nesse rim com história de pielonefrite, aí ele tem que ser tratado antes do transplante, justamente para minimizar o risco de sepsis urinária pós-transplante. O que determina a cirurgia? O grau do refluxo ou os sintomas? Ou é o tanto da complicação que aquele refluxo determinou? Assim? Acho que é a repercussão do refluxo, né? Se tem um refluxo, Muito não mais está causando infecção, nada, não precisa ficar mexendo, né? Sempre falo, quando o transplante é uma cirurgia que tinha que ser meio santa, né? Faça o transplante e sai de cena, né? Não fica inventando cirurgia na hora do transplante, entendeu? Isso aumenta muito a morbidade com coisas que às vezes não tem importância, né? Então, agora, se o paciente realmente tem muita infecção e tudo mais, como o João falou, você programa oportunamente, você faz algum tratamento para resolver esse problema. E depende também, né? Provavelmente o refluxo grau 3 não foi a causa da perda da função renal, né? A gente vê com refluxo grau 5 e assim vai, com pielonefrite bilateral. Eu não, nesse caso, dependeria muito da história clínica. Isso aqui é para o Sérgio. Você mencionou a priorização após a ampliação do paciente. Estão perguntando, o Pedro Incon, está perguntando se é possível. É possível, Só ampliação independente de acesso vascular, você pede, eu não lembro de ninguém nunca foi negado, né? Porque a bexiga pode ser perdida, né? Se você amplia e o paciente é anúrico, por exemplo, mesmo que você mantenha ele algum tipo de irrigação e tudo mais, ele pode perder a sua ampliação. Então, você sabe que eu ia fazer essa mesma pergunta? Porque eu tenho a impressão que esses casos todos vão para a Câmara Técnica, né? E eles são aprovados via Câmara Técnica. Na verdade, não é uma priorização automática, né? Porque a priorização automática é para falência de acesso, né? Então, vai via Câmara Técnica e a Câmara Técnica julga. Agora, se a ampliação não for com o intestino,
tem justificativa ou não? Só se for com o intestino? Se for ampliação com ureter gigante, ela se perde se não usar? Não sei. Você sabe, Juliana? Eu não lembro de um caso Não, desse, né? qualquer tipo de manipulação do trato urinário que você justifique, se o paciente não for transplantado e produzir urina, ele vai perder essa cirurgia, pode ser passível de priorização. E você falou, o que você falou está certo, Tainá, tem que ser mandado um relatório médico pelo urologista, né, que realizou a ampliação vesical para a câmera técnica, e aí eles vão avaliar se esse paciente vai ter essa priorização aceita ou não. Em São Paulo, de fato, eu vi isso acontecer várias vezes, assim. Eu mandei vários. Aqui eu já não vejo, assim, muito, mas, de fato... Agora, eu sempre tive essa dúvida, se a ampliação era com ureter, se tinha o mesmo efeito, ou se só se perde se a bexiga com o intestino estiver seca. O problema é a falta de urina, né? O problema é a falta de urina. Né? Então, fica uma cavidade oca ali que provavelmente vai complicar, né? Mesmo que lave e tal, né? O problema é que você não sabe quanto tempo vai fazer ficar, né? Você está numa fila de falecido, imagina, não tem uma previsão de quanto tempo, né, que vai ficar lavando e tudo mais. Então, acho que tem que programar a ampliação e prioriza. Os casos que eu tive, todos deram certo. Não sei se você teve alguma negação, Juliana, alguma coisa na época. Não, nunca. E você faz um relatório justificando o paciente tem doença neurogênica da bexiga, ele precisava fazer isso porque a bexiga, você tem que mandar o laudo do urodinâmico, tem toda uma forma de realizar o relatório, né? E só um detalhe, Tainá, você mencionou o ureter, a gente praticamente não usa mais, né, o ureter, mais em crianças, em alguns casos em crianças, mas em adulto praticamente ninguém usa ureter. E uma dúvida prática, assim, esses pacientes que são ampliados com o intestino e tem mitrofanofe, na hora da cirurgia do transplante, ele fica com uma sonda vesical, normal, uretral, e necessariamente ele precisa ter uma sonda no mitrofanofe para aliviar assim, a bexiga, ou isso não é necessário? Ele pode lavar o mitrofanofe, se ele está em DGF, não sou transplantou, está lá em DGF aqueles primeiros dias, tem uma sonda uretral, e no mitrofanofe eu preciso fazer alguma coisa? Eu costumo deixar, sempre uma sondinha ali também, um fôlegozinho fino, 12, sempre para ajudar numa limpeza, numa obstrução que tiver Mas ele pode lavar? Pode lavar. Né? Pode lavar, pode irrigar, né? Irrigar é perigoso, né? Você ficar irrigando, às vezes aquele monte de grumo entope, aí, entendeu? A bexiga pode romper, né? Então, o ideal é lavar mesmo. Pede para a enfermeira com 10, 15, 20 ml fazer lavagens para remover muco. Agora, irrigar não é recomendável. Né? Irrigação contínua não é uma boa ideia. Nem por baixo, nem por cima, né? Nem pelo mitrofanofe. Lavar mesmo com... Só um detalhe aqui, Tainá, você mencionou isso, eu concordo com o Sérgio, só lembrando que esse paciente vindo para o transplante, é importante a mudança do antibiótico profilático que você vai utilizar para esse paciente e você colher cultura desse paciente antes do transplante, porque esse paciente vai ter uma chance maior de ter infecção da ferida, infecção do sítio do transplante. Então, é parte do cuidado pós-operatório para esse paciente. Aí pode ser discutido a infectologia, qual que é o protocolo, dependendo do perfil de infecção do hospital, mas não pode ser o mesmo antibiótico que a gente utiliza para o transplante profilático, para o transplante renal normal. Mais uma questão aqui da Ana Meira. Pacientes diabéticos com disfunção de esvaziamento e bexigoma. Algum tratamento cirúrgico pré-transplante ou apenas cateterismo? Juliano, quer? Como eu mencionei, esse paciente, normalmente a gente costuma ver alteração vesical naqueles pacientes com diabetes de longa data, mais de 10 anos. Mas eu já vi, com 5 anos, o paciente já teve uma deterioração importante, agora fazendo pâncreas, eu vejo isso mais frequentemente. É importante você ter a avaliação urodinâmica desses pacientes, que pode ser uma bexiga hipocontrátil. Se for uma bexiga hipocontrátil, que não está contraindo mesmo, você tem que colocar esse paciente em cateterismo. E aí é aquela discussão, ou você deixa ele em cateterismo, ou você, dependendo se é uma bexiga, o paciente não é um paciente muito idoso, com uma próstata muito grande, ele pode tentar fazer a prensa abdominal, mas às vezes ele vai ter complicações com isso, então ele vai precisar de cateterismo. Não tem cirurgia, a não ser que
que ele tem uma bexiga de baixa complacência, com uma parede muito espessada, vai precisar de ampliação vesical, e também não tem medicamento que possa ser utilizado que melhore a contração vesical. Na verdade, o que pode estabilizar a bexiga é um controle melhor da glicemia, né? Que aí é outra história. Ótimo. Bom, temos aqui essa eu mesmo vou responder, a Patrícia Bianco está perguntando se o pedido pode ser feito antes da cirurgia, porque poderia haver uma negativa. Não pode, é depois que ampliou, é que você manda e a Câmara Técnica que avalia, e como eles falaram, praticamente todos os casos são aceitos. Mas essa pergunta é interessante, tá, doutora? Porque imagina se ampliar e depois a Câmara Técnica recusar, né? Mas, de fato, eu lembro que quando eu estava no hospital, eu vi várias vezes e não me lembro de ter tido nenhuma negativa mesmo, né? Deve ser alguma coisa meio jurisprudência, assim. Isso, Eu fiz o pré-transplante lá no Hospital do Rim de 2013 até 2019 e fazia ampliação desses pacientes. Eu nunca tive nenhuma negação, nenhuma negação. Mas é o que eu falei, você faz o tratamento, você justifica o que você está fazendo, manda o laudo do esturodinâmico, por que você está fazendo a ampliação, e é claro, você está dando subsídio, né? Você não está tentando burlar o sistema, você está dando subsídio para que aquele paciente tenha um benefício de ser transplantado naquele momento. E em quanto tempo seria ideal transplantar depois que amplia? Eu tinha mais ou menos em mente, porque esse paciente vai continuar fazendo lavagem vesical, no começo tem muita produção de muco, e o Sérgio comentou do Fluimucil, eu uso pelo menos, aqui é um pouquinho off-label, aquela prática que a gente faz e não recomenda, né, porque não tem nada na literatura, mas a gente vê que funciona, não? E uma vez por semana. Eu, pelo menos, deixava eles 3 meses se adaptando com a bexiga, tudo, fazia uma eletrocistografia miccional de controle depois para ver a capacidade e a forma da bexiga, e aí liberava eles para o transplante. Mas eu falo assim, quanto tempo que ele pode ficar esperando até aparecer o rim? Eu esperava... Não, Meses? normalmente, um mês, 2 meses depois, eles estavam Já recebendo o rim depois aparece, que você né? liberava, né? Porque eles normalmente são pacientes com um PRA baixo, né? Baixo. Tá. Então, a chance deles receberem uma oferta é muito maior. Ok, tem uma mensagem do Sérgio Silva aqui, um grande abraço para o doutor Juliano, grande parceiro do nosso serviço aqui de Uberaba, e quer saber se o Sérgio continua no triatlon. Firme e forte, hein? Na hora. Olá, Sérgio, prazer, hein? A Patrícia está perguntando de novo como que é o Fluimucil. Patrícia Bianco, qual que é a prescrição do Fluimucil? Aqui tem um detalhe, porque às vezes as pessoas acham que tem que usar o Fluimucil, aquele envelopinho, né? E aí injeta, aí fica um desastre. Tem que ser em ampola, diluir em 300, dependendo da capacidade da bexiga, diluir em 300 ml de soro, injetar, deixar pelo menos 1 hora, e aí você deixa o paciente urinar. De 200 a 300 ml na bexiga. Mas não é o envelope, não usa envelope, porque aí vai dar problema, tem que ser o de ampola mesmo. Uma coisa que o dia a dia, assim, é o paciente fazer o transplante e ficar vazando a urina perissonda, né? Especialmente o paciente que tem a bexiga pequena e tal, aí eles recebem aquela oxibutinina no ambulatório, e às vezes eles têm uma certa dificuldade de marcar com o uro, e muitas vezes o paciente está ali há 1 mês, 2, 3, tomando aquela oxibutina, tá ótimo. Quanto tempo que a gente precisa deixar aquela oxibutina depois? Eles ficam ali, né? Eles reclamam muito, eu acordo a noite inteira, várias vezes fazendo xixi, passo o dia inteiro fazendo xixi, mas depois de um tempo melhora, né? Quanto que eu posso parar? Precisa desmamar, suspende? Como eu faço? Não, você pode interromper. Geralmente 3 semanas já ganhou uma capacidadezinha que tira essa hiperatividade inicial que os pacientes têm, né? Mas você pode manter 3, 4 semanas, não tem problema. Ele não precisa fazer um estudo urodinâmico, não está para suspender, né? Não. Se for uma doença, se não tiver nenhuma doença urológica associada só à disfunção mesmo, provavelmente vai voltar. Ok, bom, eu queria fazer uma pergunta. Quer dizer, a situação mais
radical assim que eu vi foi essa implantação, acho que eu vi 1 ou 2 vezes, e não tenho uma boa lembrança, implantação do ureter na pele, né? E por infecção. Eu queria que vocês comentassem um pouco o risco, as complicações, né? O ureter, em geral, é curto e é uma situação no transplantado bem... O principal risco aí é você ter uma estenose da ostomia, né? Porque realmente o ureter é pequenininho, é fininho, né? E outra coisa é quando você vai reverter isso aí, né? Vai converter para uma bexiga, provavelmente esse ureter pode perder vascularização, né? Mas é aquela coisa, né? Aquelas medidas heróicas, né? Você não tem o que fazer, o rim está lá, você joga e depois você se vira para reconstruir. Mas o principal risco é esse, é estreitamento do canal mesmo, né? Da ostomia. Aí você tem que fazer revisões, às vezes periódicas, para poder liberar. Eu tive a oportunidade o Sérgio fez um caso no Hospital do Rim, e aí eu acompanhei esse paciente depois, e eu ampliei esse paciente. E também, é curioso, mas esse paciente acabou ficando comigo no ambulatório por anos, acompanhando em relação a... O paciente se chamava Sérgio também. Mas eu tive 3 ou 4 casos que eu acompanhava lá no Hospital do Rim, doutor Álvaro, e normalmente eles não têm tanta infecção como a gente imagina. Eles têm mais chance de desenvolver estenose na saída do ureter, por conta da forma que é realizado o implante, né? A pele, se fica circunferencial, aumenta a chance de estenose, e aí acaba tendo repercussão, tem mais infecção. Mas se ele tem um bom trato, tem gente que mantém até com duplo J, eu acho que não precisa. Recentemente, a gente fez um aqui, eles pediram para eu fazer, porque eles não tinham tanta experiência aqui em relação à colocação do ureter na pele. E tem uma técnica que você faz a espatulação, e você faz uma incisão da pele grande, e você só espatula o ureter, e você traz. Então, você tem uma placa de ureter, mais ou menos, de 1,5 cm. É como se o paciente tivesse um breaker. Ele vai ter que colocar um saco coletor lá de qualquer forma, no breaker, ele vai colocar no ureter. E com isso você diminui a chance um pouquinho de estenose da pele ao redor do ureter. Está funcionando bem, o paciente está indo super bem. Mas foi a primeira vez que eu fiz essa técnica aqui, eu tinha levantado para realizar. Eu já tinha tido a oportunidade de acompanhar 3 ou 4 pacientes no Hospital do Rim, esse do Sérgio, que eu acabei convertendo depois, mas, em geral, eles acabam indo bem, pelo menos dos que eu acompanhei, né? Eu não tive nenhum que teve problema de infecção muito severa e acabou perdendo o rim. Tem mais uma mensagem da Elad, dando parabéns pelas aulas e pela excelente discussão. E André Costa Matos pergunta: transplante em cistectomizados com Bricker, o rim vai de cabeça para baixo? Olha, é uma opção, né? Depende mas isso você examina na hora, né? Você vê a angulação do ureter e pode pôr de cabeça para baixo. Isso já aconteceu sem querer algumas vezes, né? Não, 1 ou 2 vezes, né, Juliana? Nem tanto assim. Que o auxiliar, ele põe o rim na tua frente, você começa a anastomose, e quando você vê, tá de ponta cabeça, né? E aí nunca teve problema, né? Não é uma coisa tão dramática assim, né? Aconteceu uma vez comigo já, que estava com estagiário, e aí eu peguei o ureter primitivo e joguei o ureter primitivo no rim transplantado, deixei ele, né? E ficou bem. Mas é uma técnica. Tem casos, relatos de casos em serviço francês que eles fazem obrigatoriamente o ureteropielonastomose com o rim invertido sempre. Né? Para poder, se você tiver alguma complicação, você ter fácil acesso à pelve renal e ureter. Com breaker, eles dependendo isso é uma questão, né? A gente nunca planeja onde você vai colocar o breaker como tratamento de uma doença de bexiga, né, secundária ao câncer, pensando que esse paciente vai desenvolver uma insuficiência renal e você vai ter que pôr um transplante nesse paciente, né? Então, esse é complicado. Às vezes, você precisa colocar o rim de cabeça para baixo mesmo. Bom, tem mais uma pergunta aqui da
doutora Kikumi Ozaki, que para mim essa... Sou muito selva, né? Paciente com perda imunológica, mais de 10 anos, anúrico, caso tenha indicação e faça ampliação, se também poderá ser priorizado. Também pode, né? Mas lógico que existe esse risco maior, pode ser até um caso, eventualmente, de dessensibilização, se uma vez que ele está priorizado, se ele for, né, tiver um painel muito elevado, mas sim, é uma possibilidade. Tainá, acho que nós... Se a gente ficar aqui, olha, acho que foi um dos webinários que eu vi que teve mais perguntas. Tem mais uma só, então essa é a última, tá bom? Tiago Milani para o Juliano. Em relação à técnica cirúrgica do transplante renal realizada no Canadá, quais foram as semelhanças e diferenças em relação à rotina do Hospital do Rim? Interessante. Aliás, só complementando para você responder junto, eu ia te perguntar isso também. Principalmente com relação à anastomose de escolha, assim, por exemplo, aqui a anastomose de escolha é totalmente diferente do que a do Hospital do Rim, do outro serviço é diferente. Lá qual que era? Qual que era a diferença? Bom, em relação à anastomose vascular, tem bastante diferenças, assim. Não é a questão de habilidade cirúrgica, mas a forma que eles optam de realizar o posicionamento dos vasos. Sempre que eu fiz o treinamento no Hospital do Rim, fui o primeiro fellow lá no Hospital do Rim em 2010, com o Sérgio, o Wilson e o Mário, e aí a gente sempre colocou como a parte mais importante na anastomose vascular você deixar os vasos retificados, para você diminuir a chance de um kink, e eles não têm muito problema do jeito que eles pensam, eles colocam. E eu vi bastante problemas de fluxo, né, para esse rim no pós-operatório imediato. Aí o nefrologista ligando, tá com problema, não tem fluxo no polo inferior, e assim vai. E assim vai. O resultado é bom, de uma forma geral, mas eu vejo mais problemas com fluxo aqui do que realmente a gente tinha no Brasil. E a anastomose do ureter é completamente diferente também. Cada lugar como eu tive a oportunidade de ir para Miami um tempo para fazer um observership, e aí eles fazem um pouco diferente. Eles até publicaram recentemente a técnica deles, e quando eu voltei no rim eu tinha modificado um pouco também, trouxe um pouquinho dessa que eu achei legal em Miami. E aqui, quando eu vim, é totalmente diferente do que eu fazia. O importante tem repercussão para aquele paciente, ou para a sobrevida do enxerto? Se tem, você tem que mudar. Eu acho que essa é a parte mais importante. Mas se não está impactando, se não está aumentando a chance de refluxo, infecção, ou aumentando a chance de estenose, de ureter, aí eu acho que tudo bem. Aí faz mais. O Hospital do Rim, basicamente, na minha cabeça, era um pouco assim: gregoar sempre que der, se não der, ele de beta, e aí depois vai para o uretero-pielo, uretero-uretero. Aqui, por exemplo, se faz muito uretero-pielo, uretero-uretero. Aliás, uretero-uretero, uretero-pielo quase não faz. E a anastomose vesical, se a bexiga for bem boa, assim. Mas põe bem mais duplo J do que o que põe no Hospital do Rim. Lá, qual que é a... Aqui é gregoar para todo mundo e duplo J para todo mundo. Gregoar com duplo J. Quando tem que fazer uma arteropielo, eles acabam... tem um chefe que faz uma técnica término-lateral, né? Ele não liga o ureter nativo. Até apresentei para eles, inclusive o Neto publicou um artigo recente da nossa casuística aí do Hospital do Rim, que você tem uma chance de complicação de 2% só se você liga o ureter nativo, né? Com exceção daqueles pacientes com doença policística e aquele paciente que é pré-impetivo, né? Ele pode ter uma chance maior de ter dor renal por conta ele está produzindo urina ainda. Mas 2% só. Então, eu prefiro, porque aí se você precisar voltar para o ureter está retificado. Agora, quando você faz término lateral, você pode ter problema, porque a drenagem não é igual. Se você precisar acessar esse ureter, é praticamente impossível. O Sérgio provavelmente deve ter essa mesma ideia, e você não consegue. Aí eles acabam colocando nefrostomia e a radiologia acaba intervindo e passando o cateter do J via a nefrostomia, se precisar.
Essa diferença é só mesmo a escola onde o cirurgião foi formado, assim, a habilidade de que cada um tem, é isso, né? Basicamente é isso, né? Você tem a tendência de fazer aquilo que normalmente você faz e não tem complicação. Se tem complicação, aí você começa a repensar, então preciso mudar a técnica de alguma forma, né? Mais um último comentário aqui do Thiago Milani também, parabenizando o nível da discussão, as excelentes palestrantes, e o Agarrim e seus filhos pelo mundo. Isso aí. O Thiago fazendo uma média aí, né? Lembrando que não é só a Agarrim, né? O Einstein também, né? O Sérgio e eu tivemos a oportunidade de trabalhar com o Dr. Álvaro lá por muitos anos. Unifesp, né? Unifesp mesmo. Excelente, excelente. E é isso, né, doutor Álvaro? Sim, acho que sim. Foi uma discussão terminar de explorar os muito interessante, urologistas. importante. Excelente. Muito obrigado, Juliano, Sérgio, até pela divisão, ficou muito boa. Excelente. Maravilha. Obrigado. Muito obrigada a todos. Tainá. Um abraço, boa A gente se noite. vê aí em dezembro. Então tá bom. Até Obrigada, dezembro. boa noite. Tchau, tchau. Até lá, até logo. Um abraço a todos também. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.